O que eu achei do Enem 2025? E lembrando que isso é um vídeo de opinião, então sinta-se à vontade para discordar de mim. Vamos começar falando da redação e o tema foi perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Difícil, né, menina? Mas aqui, calma. O tema é fácil? Não, não é um tema fácil. Mas é um tema que não é completamente inesperado. O que eu quero dizer com isso? O Enem tem um histórico muito problemático de trazer uns temas muito difíceis, inimagináveis, um tema que assim, ó, nem nos seus delírios mais delirantes você conseguiria imaginar. Esse tema de envelhecimento do Brasil, da população brasileira, ele não é um tema fácil de se falar, mas ele é um tema que ele é muito comentado, é um tema que socialmente, internacionalmente, é muito falado no Brasil e no mundo, porque, gente, a população mundial está envelhecendo. Então a gente vê países como o Japão, os países europeus, que estão já vivendo algumas consequências disso. Pirâmide etária e esse tipo de coisa são assuntos da prova de humanas, da prova de geografia. Então, o aluno que estudou bastante, talvez tenha feito redações sobre esse tema. Então, não é um tema fácil de argumentar, mas é um tema que valoriza quem estudou, é um tema que valoriza quem se preparou, quem fez vários temas de redação, muito provavelmente já fez um tema de redação nesse mundinho aí do envelhecimento. Só que a minha ressalva com o tema não é um tema fácil e é um tema que abre margem para muita coisa, porque dá pra você falar, por exemplo, dos impactos que uma população velha tem na sociedade, então, da dificuldade, por exemplo, de pagar aposentadoria pra todo mundo, falta de mão de obra, etc e tal. E aí, gente, eu estava com muito medo, pensando qual que é o rumo que o Enem quer que a gente tome. E é um tema um pouco difícil, justamente porque o envelhecimento da população não é algo que já nos afeta tanto aqui no Brasil quanto outros países que já vivem isso na prática, e é um tema que não diz respeito tanto a quem faz o Enem. Porque vocês concordam comigo que o público-alvo, a maioria da galera que faz Enem, são pessoas de 17 a 25 anos? Então é um tema que não faz muito parte da realidade da vida dessas pessoas, então é um tema que é um pouco mais difícil para quem faz Enem. Entretanto, os textos motivadores guiaram muito bem o aluno. Gente, tivemos 6 bons textos motivadores, isso... uma palma só, que é o máximo que merece. Ó, vamos lá, gente. O primeiro texto basicamente tá falando que a população do Brasil está envelhecendo. O segundo texto motivador mostrou, né, a plaquinha lá, né, mostrou que a galera 60 a mais, eles não gostam de ser retratados dessa forma, né? E aí, a partir do terceiro texto até os outros textos motivadores, o Enem já mostra o que ele quer que você fale. O Enem, ele não quer que você vá pelo viés econômico, pelo viés social. Ele quer que você pense no bem-estar dessas pessoas. Porque o terceiro texto já traz trecho da Rita Lee e da Fernanda Montenegro falando como que a velhice não é simplesmente, ai, eu estou me preparando para a morte. Não, a velhice é um momento onde você se reconecta com as pessoas, com a sua sexualidade, que você tá descobrindo quem que você é, aquela coisa toda, que não é uma doença, é um destino, que todo mundo vai ser velho um dia. Aí o quarto texto já traz uma questão social, o velho ativo versus o velho doente, o velho pobre, e como que para muitos idosos não é uma possibilidade eles aproveitarem a terceira idade deles, porque eles estão muito atarefados, eles estão muito sobrecarregados, cuidando da casa, sendo responsáveis pelas finanças do lar. O quinto texto é um texto lindo da Clarice Lispector que traz outro viés, um viés mais psicológico, que é a questão da depressão. Inclusive, muita gente não sabe disso, mas os índices de suicídio são muito maiores entre pessoas idosas, né? Porque muitos deles se sentem inúteis, sentem que eles não têm mais propósito na vida, se sentem igual o texto da Clarice Lispector falou, se sentem como um móvel, como um cachorro, uma pessoa que não tem o que fazer, né? Inútil. Então, esse texto, o quinto, pra mim, é o que mais mostra, é o que o INEP tá jogando na cara do aluno. O POV, o ponto de vista que eles querem que a redação traga, é o ponto de vista do idoso, até porque todo mundo vai envelhecer um dia, né? Nós queremos envelhecer bem, até porque, né, a meta é que a gente viva bastante tempo, aquela coisa toda, só que tem que ser bem, tem que ser com qualidade. A gente tem que ter uma sociedade que cuide desses idosos. Então, o Enem não quer que você fale, por exemplo, sobre o lado economicamente negativo da população tá envelhecendo, ou a dificuldade para os jovens que no futuro vão ter que pagar a aposentadoria dessa galera. Não. Eles querem que a gente foque nessa questão social do idoso, né? Do bem-estar do idoso e também de como que é difícil para os idosos que são mais pobres, que não têm condições de usufruírem da melhor idade, aquela coisa. E o sexto traz, mais uma vez, esse ponto de vista social, né? Porque é um texto que fala sobre desigualdade e racismo que impactam na velhice. Então,
Por que eu gostei dos textos motivadores? Porque eles pegam um tema que já é um tema complicado de argumentar, um tema muito amplo, e eles guiam o aluno na direção certa. Então, qual que é a minha opinião sobre o tema? Não é um tema fácil, mas é um tema possível, não é um tema completamente inesperado e é um tema que valoriza o aluno que estudou. Porque o aluno que estudou, independente do tema, ele vai saber fazer uma estrutura de redação, ele vai saber construir o texto, ele vai saber usar os conectivos, então isso tudo, graças a Deus, independente do tema, um aluno que estuda muito redação já consegue tirar uma nota por causa da estrutura da redação, conectivo, gramática, etc. Agora, é um tema que os alunos que fizeram muitas redações ao longo do ano provavelmente já se depararam, né? E é um tema que não é um tema completamente desconhecido para a sociedade. Então, eu achei isso bom. Eu achei isso bom. Porque alguns anos atrás, coisa de tipo 7 anos atrás, o Enem tava com essa coisa, né? Com essa coisa de, não, a gente tem que colocar temas inimagináveis. Ninguém no Brasil pode acertar o tema da redação. Só que aí eles se tocaram, e graças a Deus eles se tocaram, que independente do tema ser fácil ou difícil, o aluno que não estudou, ele não vai sair bem. Então, por que a gente não pode ajudar o aluno que estudou, que se preparou, e aparecer um tema que às vezes ele já esteja um pouco mais familiarizado? Agora, vamos para as minhas opiniões sobre a prova de história que, gente, olha, o que acontece? Qual que é a dificuldade de ser um professor de pré-vestibular? Vou fazer um desabafo aqui pra vocês. Os alunos que estão estudando pro Enem, eles não estão estudando só a nossa matéria. Eles estão estudando história, geografia, filosofia, sociologia, química, física, biologia, matemática. Eles estão estudando tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O aluno está assim, ó, cheio de coisa na cabeça dele. E aí a gente tem que ficar, ao longo do ano, convencendo o aluno, falando, bom dia, será que você poderia prestar atenção na minha matéria? Porque isso pode ser importante para o seu vestibular e pra sua vida. É muito chato a gente ter que ficar convencendo o aluno a estudar a nossa matéria. É muito chato. Só que, quando a gente fala, estuda isso porque vai cair no Enem, e essa coisa acaba caindo no Enem, a gente ganha um argumento. E o aluno, ele passa a valorizar mais o que a gente faz. Então, gente, eu gosto muito de falar essas duas palavras que eu vou falar agora, que são, eu avisei. Gente, que gratificante. Você passa o ano inteiro falando pro aluno, estuda a Era Vargas que cai, e caiu uma questão de Era Vargas. Estuda a Idade Média, caiu uma questão de Idade Média. Estuda isso, estuda aquilo, e aparece. Por isso, gente, eu gosto de Enem que tem cara de Enem. Por quê? A maior dificuldade de um professor de pré-vestibular, tô falando por mim, fica à vontade para discordar da sua casa, tá? A minha maior dificuldade como uma professora de pré-vestibular é que o nosso trabalho é prever o imprevisível. Porque a gente passa o ano inteiro falando pro aluno, estuda Era Vargas, estuda a Segunda Guerra Mundial, estuda a Revolução Russa, estuda a Revolução Industrial, estuda a Idade Média, a Revolução Francesa, para no final o aluno estudar isso tudo e cair 3, 4, 5 desses assuntos, porque no final o aluno passou o ano inteiro estudando história e cai em 15 questões só, né? Então é muito sacrifício, e justamente por isso, por causa desse sacrifício todo, é muito gratificante pra gente que a gente passa o ano inteiro falando, estuda isso porque cai, e cai mesmo. É isso que eu quero dizer quando eu falo que o nosso trabalho é prever o imprevisível, porque a gente não sabe o que vai cair na prova, mas a gente faz todas as provas dos anos anteriores, a gente faz simulado, a gente vê o padrão aí do INEP ao longo dos anos, justamente pra gente tentar prever. A gente não consegue prever 100%, não tem bola de cristal, mas a gente vê, não, historicamente falando, todo ano cai questão sobre Era Vargas, historicamente falando, todo ano cai questão sobre isso, sobre aquilo. Então é muito bom quando as nossas previsões estão corretas, porque tira um peso das costas do aluno, o aluno já está exausto, o aluno está sobrecarregado, o aluno está a um passo de explodir. Então vocês concordam comigo que a vida do aluno já não tá fácil? Se a gente puder dar uma facilidade, é legal? Vocês concordam comigo? Então, o aluno já tem 1.800 coisas para se preocupar. Se ele já chega na prova sabendo, eu não sei o que tá dentro disso aqui, mas eu sei que pelo menos 2 questões vão ser sobre escravidão no Brasil. Ele abre, ele encontra e ele acerta porque ele passou o ano inteiro se preparando. Vocês concordam comigo que isso é delicioso? Eu acho delicioso, não sei vocês, eu acho uma delícia eu poder fazer poucas previsões, mas as minhas previsões estarem corretas. Dito isso, pessoal, esse ano a gente seguiu vários padrões, vários assuntos que todo ano caem no Enem e continuam caindo, graças a Deus. Então a gente teve várias, pelo menos umas 3 questões sobre direitos humanos, direitos políticos, direitos sociais, direitos das mulheres. A gente teve muitas questões sobre povos indígenas, tivemos Bauman, Foucault, Platão, filósofos que sempre aparecem na prova de filosofia e vão
voltaram, reapareceram. Eu tive uma decepção, tive sim, porque eu achava, prometi pra Deus e o mundo que ia cair ditadura militar, porque esse ano foi aniversário da morte do Vladimir Herzog, eu jurei que ia cair questão de ditadura militar, não caiu questão de ditadura militar. Tô chateada? Estou chateada, mas essa minha chateação passou muito rapidamente quando eu vi várias questões sobre cidadania. Ai, que delícia! Sobre direitos políticos, sobre patrimônio. Ai, adoro! História negra, tivemos uma questão, achei pouco, tá? Tivemos muitas questões ambientais, tá? Na prova de geografia. Inclusive, é uma coisa que a gente já estava esperando, porque é ano de COP30, a gente tá vivendo mudanças climáticas, aquela coisa toda. Então aqui, ó, você que vai fazer a prova de semana que vem, se prepara, tá? Que com certeza na prova de biologia, na prova de química vão aparecer. E isso é bom não só porque mostra que estudar para os próximos Enems, fazendo Enems anteriores, continua sendo uma estratégia boa, uma estratégia que funciona, mas também porque isso valoriza o aluno que fez simulado, valoriza o aluno que não está fazendo Enem pela primeira vez, o aluno que está tentando novamente, que fez o Enem 2024 e tudo mais. Então, o Enem manter um padrão, manter uma certa previsibilidade na medida do possível, isso é algo bom, isso é algo que permite a gente se preparar, isso é algo que tira a ansiedade do aluno, porque o aluno já tá muito nervoso, o aluno já não sabe qual que é o tema da redação, não sabe o que vai cair, mas pelo menos algumas questões ele sabe que vão aparecer temas que ele já está familiarizado. Ai, Débora, você tá elogiando porque você achou a prova fácil. Não, não é isso, pessoal. Inclusive, ao longo dos anos, o nível do Enem tem subido bastante, né? O Enem tem se tornado uma prova cada vez mais difícil. E eu mantenho a opinião que eu trouxe pra vocês no Enem do ano passado, pessoal. Eu genuinamente acredito que essa maior dificuldade do Enem nada mais é do que o governo tentando mascarar o motivo pelo qual o Enem existe, que é não tem vaga pra todo mundo. Porque vocês concordam comigo que se tivesse vaga pra todo mundo, a gente não precisava fazer um processo seletivo? E assim, gente, eu tenho uma opinião. Eu acredito que toda pessoa, todas as pessoas que são alfabetizadas, letradas, elas estão aptas a aprender. Porque a gente tá indo pra faculdade pra quê? A gente tá indo pra aprender. Todo mundo é apto a aprender. Você não tem que saber tudo antes de entrar na faculdade. Você está indo na faculdade para aprender as coisas. Só que o problema é, todo ano, 5 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas fazem o Enem e tem menos de 1 milhão de vagas nas universidades públicas. Aí, para mascarar, para não falar, não, as pessoas não estão entrando na faculdade porque não tem vaga para todo mundo, o governo simplesmente fala, não, é porque as pessoas não vão bem no Enem. É porque os brasileiros são burros, eles não são capazes, eles não tiraram nota boa. Então fica essa fantasia meritocrática de que, não, se você for bom o suficiente, você vai passar no Enem. Só que a questão é que para você passar no Enem, não basta ser bom o suficiente, você tem que ser melhor do que os outros. Então o Enem, em teoria, ele serviria para avaliar a qualidade do ensino médio e para avaliar se você está apto a ir para a faculdade para você aprender um pouco mais. Só que na realidade, ele não avalia apenas se você está apto, ele avalia quem são os melhores e apenas os melhores conseguem entrar. Só que não é jogos vorazes, não era para ser, se tornou, mas não era para ser uns jogos vorazes de quem é o melhor, apenas os top 10 do mundo vão conseguir entrar na faculdade pública. Não, é um direito de todos, é um direito de todos nós. Então, para mim, esse é o maior problema. O Enem, na minha opinião, ele vai se tornando cada vez mais difícil para afunilar as pessoas, para falar, olha, você não está entrando na faculdade, não é porque não tem vaga para você, é porque você não é bom o suficiente. Sendo que, honestamente, todo mundo que é letrado, todo mundo que é alfabetizado, tá apto a aprender. A gente tá indo pra faculdade pra isso, afinal de contas, não é verdade? Só que não tem vaga pra todo mundo. Aí, pra não falar que a culpa é deles porque não tem vaga pra todos, eles falam que a culpa é das pessoas que não são boas o suficiente pra estar ocupando esses lugares, que é lugar de direito delas, né? Que tá na Constituição, né? Que a gente tem direito à educação pública. Tá chocada, né? Militei. E pra finalizar, se você gosta do meu trabalho, se você gosta de aprender história comigo, quer continuar estudando comigo, eu tenho um curso de História do Brasil maravilhoso, que foi feito não só pra quem estuda pra Enem, mas também pra quem quer aprender mais sobre a história do nosso país, pra quem quer saber como que a gente surgiu, de onde vieram nossos partidos políticos, história negra, história indígena. Então, pessoal, eu tenho um curso lindo, que em apenas 24 aulas eu ensino toda a história do Brasil, com apostila, com exercício de concurso, de vestibular pra você praticar. E eu também tenho uma coleção linda de blusas
blusas e de moletons com temas de história, tá? Então, várias estampas históricas, educativas, de resistência, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E por causa do Enem, eu tô fazendo uma promoção onde todas as compras acima de R$ 99 levam essa ecobag maravilhosa, porque educar é um ato de coragem, isso é uma coisa que eu acredito. Então, se você quiser garantir um lookinho novo ou presentear o seu professor ou alguém que você ama, aproveitem a promoção. O meu site é deboraladin.com.br, mas todos os links estão na bio, tá? Pra todo mundo que fez a prova, eu sinceramente desejo boa sorte e também parabéns por estar correndo atrás do seu sonho, por estar indo atrás. Não desista de estudar, não desista do sonho da universidade pública. Tô aqui pra te ajudar se você quiser continuar estudando comigo, mas eu espero que nem precise. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.